Eles podem ter razão nesse incômodo. O erro, me parece, ser na maneira de se colocar isso, né? Pois é, Gabardo, só que assim, esse cenário, e nós temos aqui dois caras que são muito fortes em redes sociais e que dominam muito, e que podem dar um depoimento até mais completo, tá posto, cara. Esse é o cenário. Nós tivemos eleição nos Estados Unidos e aqui no Brasil definida pelo celular, pelo WhatsApp. Os caras entenderam antes e foram e fizeram esse movimento todo. E assim, esse cenário está posto. O que precisa fazer agora não é brigar com esse cenário e aí perder a razão ou passar do ponto, Potter. É aprender a lidar com esse novo cenário, que ele está posto e que eu acredito que o nosso público, o cara que consome o que está no teu celular, que está na rádio, ele vai fazer a seleção natural. Ele vai fazer, vai demorar um pouquinho, porque é tudo muito novo. Então, esse cenário está incomodando o Grêmio. Só que o Grêmio é o Grêmio. E ele não pode perder as rédeas. É isso que eu quero. É só isso que eu peço para as pessoas. Potter, o Grêmio não pode ser representado por discurso de nicho, gente. Não pode. O Grêmio é massa, o Grêmio é um clube de massa. O Grêmio é um clube que está em todos os municípios do Rio Grande do Sul e representados por todos os lados. Tu não pode ter um discurso de ódio dentro, sendo um discurso oficial do Grêmio. As pessoas não estão entendendo a dimensão do que o Renato está fazendo, do que o Guerra está fazendo, de como o Grêmio está procedendo. Não pode, Potter, não pode permitir. O Grêmio vai perder tamanho se admitir o discurso do ódio. É um assunto tão grande, né? Que precisa de um salto de ação para cada parte do programa, né? Para cada parte desse assunto todo. Né? Mas tem uma coisa, Gabardo, acho que está muito posta, né? Que é o Grêmio não está mais à beira de um ataque de nervos, né? Os nervos estouraram no Grêmio. Estouraram nos Grêmios. Vamos pegar o nascedouro disso tudo. É uma informação de que o Braithwaite foi na sala do presidente do Grêmio e que ele teria criticado os treinamentos do Grêmio. Ele fez observações sobre o... Esse é o nascedouro. Resumi. Foi lá reclamar. Deste episódio, né? Apenas deste episódio. Aí tem uma fala do Guerra, do presidente Guerra em Minas Gerais, falando em chocadeira. Né? E ontem tem o Renato ameaçando jornalistas, né? Ou colocando uma torcida que ele acha que está 100% com ele contra pessoas que vão lá. Se eu quiser analisar que a imprensa tem exageros e que ela erra, eu posso analisar, mas aparentemente é uma informação, não foi nem um grito dizendo que o cara é ruim e que rola muito hoje na internet sobre tudo isso. A gente aqui no Sala, às vezes tem um tom de brincadeira que pode ser levado a sério lá de lá, enfim, a gente às vezes escorrega também algumas coisas, beleza. Eu posso também culpar aqui humanos, né? culpar aqui o processo, e acho que entra nisso que o Léo falou. A imprensa esportiva não é apenas mais imprensa esportiva. Torcedores de futebol pegaram novos meios de comunicação e usam esses meios para, quando tá bem, ajoelhar na frente do Renato. Isso nunca aconteceu. A imprensa não ajoelhava na frente do Renato, tirando o Paulo Santana. O único cara da imprensa que ajoelhava na frente do Renato era o Paulo Santana. O resto da imprensa toda trabalhava como imprensa. Elogiava de uma maneira educada e criticava de uma maneira educada. Isso também foi perdido. Acho que isso se perdeu muito. E acho que nesse lado, só nesse lado, eu não quero tirar nada do contexto da fala do Renato Guerra, só nesse lado, eu acho que vale uma observação para todos nós. E aí o Léo tá muito certo. Pro influencer e pro jornalista ou pro comunicador polemista, vai ter um custo muito sério. Sabe? Primeiro, para quem? Para ele. É muito difícil o polemista. Sim. É muito difícil. Eu tô falando sério. É custo de saúde. Eu trabalhei num programa chamado Pretinho Básico, onde a polêmica, ela era deliciosa. E a gente apanhou muito por aquilo. Tem um custo pessoal. E esse custo pessoal, ele é muito difícil. E eu aposto, o cara cansa. O cara ele primeiro se destrói. Para depois o mundo entender que ele tá destruído. Dito isso... Sobre a nota oficial do Renato, eu também concordo com algumas coisas que ele botou ali. Por exemplo, que ele não é um cara violento. Não é violento. Eu concordo que ele tem todo o direito de reclamar do que diz a imprensa. Agora, nós também somos alvos, talvez não publicamente, mas internamente. O fulano, hoje até aconteceu publicamente essa semana, né? Que 2 repórteres foram citados em entrevistas, criticados.
É um direito que as pessoas têm de gostarem ou não gostarem do teu trabalho. Eu entendo tudo isso. Agora, o que eu não entendo é que essas coisas podem ser resolvidas numa coletiva. Tudo começa quando se faz uma pergunta assim: por que o teu time não está jogando nada? E aí ele pode retrucar e dizer assim: você acha que não está jogando nada? E tu vai lá e diz assim: olha, Renato, está jogando pouco, tanto é verdade que está numa situação incômoda, não consegue ganhar, está com dificuldades para tudo. Bom, aí começa o debate, mas um debate sem ofensa. Olha, eu não concordo com você, você não tem visto o treino tem sido bom, chega na hora do jogo, tem pressão, tem adversário, tem um montão de coisas, tem tudo isso. E isso acaba atrapalhando o desempenho final. Perfeito, a coisa fica por aí. Agora, olha, os caras conhecem vocês da imprensa. Não, isso não é legal. Não é legal. Eu não falo. A nota não é um pedido de desculpas. A nota é uma ratificação sobre uma ideia posta que vale ser discutida, de que, não vou falar imprensa, do que nem mídia, do que a entrega nos meios de comunicação atuais falam de jogadores e treinadores. Eu acho que eles nunca foram tão atacados mesmo, de uma maneira tão vil. Certamente tem. Tem gente ou tiveram acesso a esse conteúdo também. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, dá para usar essas mesmas pessoas para, no final das contas, não informar ao torcedor do Grêmio por que o time é tão meia-boca. Mas eu acho que a gente minimiza. Tão meia-boca. Esse ano nós não ouvimos o treinador do Grêmio por que o time dele é tão meia-boca. Ouvimos. Em algum momento a gente ouviu. A enchente. Sabe qual é o problema do Renato? O problema do Renato é o Roger. Não a pessoa Roger. O Roger ferrou com um argumento sério do Renato, de que a enchente atrapalhou. Porque a enchente invadiu o Beira-Rio, invadiu o CT, o Inter teve que viajar. Claro que o Inter retomou antes as rédeas do seu estádio, eu sei disso, mas o Inter também perdeu milhões e foi atrapalhado. Os jogadores do Inter e do Grêmio também foram pra água salvar pessoas, também foram afetados fisicamente, também ficaram longe dos pets e dos filhos, algo que aqui foi tratado, não aqui, digo, muita gente tratou como uma bobagem. Não é bobagem, não é bobagem. Um atleta de ponta precisa estar com todos os pontos da sua vida resolvidos pra chegar lá e atuar o 100%. Só que aí o Roger destruiu com isso. Mas existe, Potter. Destruiu, porque ele tá lutando, entre aspas, pelo título brasileiro. O Roger tá na Libertadores. Talvez sábado já esteja na Libertadores de grupos, sem jogar. Mas, entende? E aí isso caiu pro Renato. Isso é um problema, porque o Roger mudou de time. Ele tava no outro também, né? Mudou de time e fez um outro time jogar. E o Renato não consegue falar pro César e pra mais 6.947.435 torcedores porque o Grêmio é um time tão meia-boca. Mas se nós tivéssemos... Quando eu analiso isso de uma forma, e eu procuro, é uma vontade que eu tenho, uma linha de raciocínio, que é tentar enxergar além do fato. Se eu pegar simplesmente o fato, ou os dois, a discussão do presidente, a discussão do Renato ontem, eu vou estar minimizando algo que é maior. O Inter, pegando aí, já que tu buscasse o Roger na discussão, o Inter correu esse risco. Há pouco tempo atrás. O Inter, em determinado momento, criou uma ideologia em cima de Kudê, não Kudê. Então ali, quando surgiu ali o não consumimos merda... se criou muito uma ideia, eu defendo porque eu defendo e eu critico porque eu critico. E o que ninguém entende é que nunca o torcedor tá fechado completamente. Porque nunca. Tinha gente que não queria o Kudê, tinha gente que amava o Kudê, era muito simples. O segredo, Potter, o segredo é que a torcida do Grêmio e do Inter ela não consegue ter um pensamento único sobre qualquer assunto. Um grupo com 5 colorados tem briga. Isso, então eu tenho um grupo com mais 4 colorados e nós discutimos. Então, quando a gente discute, é isso que eu peço para as pessoas entenderem. Quando a gente discute a torcida, não cria a torcida está com alguém, a torcida é alguma coisa. Não existe essa figura. Essa figura não existe. Pegando a figura do Renato, César, né? Que é a estátua em Porto Alegre, e talvez mereça. Eu não digo agora, eu acho que seria melhor pro Grêmio ter uma estátua de um treinador que não tá aqui, né? Trabalhando, enfim. A estátua do Renato vai crescer muito quando ele sair daqui. Isso atrapalha de alguma maneira, né? Porque a cobrança é difícil de fazer, do tamanho que ele é e o quanto ele venceu. É que o ano do Renato é péssimo. Ele ganhou um gauchão que enganou bobo muito. Eu fui muito enganado pelo gauchão. Eu sei muito bem disso.
Tu não foi enganado. Fui muito enganado pelo Gauchão. Tu não foi? O Inter caindo pra segunda divisão, num processo de quebra do clube, e eu ganhando o Gauchão feliz da vida. Ganhava Grenal feliz da vida, tava tudo certo. Lá tu foi enganado. É, lá atrás. Né? Enfim, então o Gauchão não é mais parâmetro pra ser bom ou ruim. O Grêmio teve um rebaixamento agora há pouco, com participação do Renato. Ele estava na temporada. Ele participou do rebaixamento. Ele salva o Grêmio depois, num trabalho que já estava sendo feito também, e que ele chega na reta final para salvar. Depois disso ele ganha Gauchão, não tem grandes resultados. E num ano que é ruim pro Renato, e que tinha uma desculpa que o Roger destruiu, ele não consegue explicar por que o trabalho dele é ruim. O trabalho do Renato é ruim, o trabalho do Reinaldo é ruim. Todos nós aqui temos temporadas péssimas de trabalho. E às vezes uma mudança. O problema é que isso está se espalhando pelo Brasil inteiro. E o Renato está mostrando um cara que não é mais ele. O Renato sempre foi o cara divertido, o cara fanfarrão, o cara leve, o cara amigo. E o Renato está mostrando um lado dele que as pessoas estão guardando. O time que ele pode ir é o Santos, né? Como é que o torcedor do Santos está lidando com esse tipo de comportamento? Porque o cara que está sem a paixão vendo o Renato falar, ele só quer saber porque o Grêmio joga mal. E lá em Santos... É isso que o cara quer saber. E lá Ô Renato, por que o teu time joga mal? Ah, enchente. Não, mas o Roger fez um bom trabalho depois da enchente. Avança, o que é? É falta de trabalho, é falta de jogador bom, é falta de tempo, tu não tá mais com saco, os jogadores não são mais conquistados por ti. Qual é a verdadeira razão? Ah, Potter, isso eu não falo em público, eu falo lá dentro. Bom, lá dentro também não tá resolvendo, porque o Grêmio toda jogada, eu sei que o Grêmio vai tomar gol, sabia, César? Ontem, 1-0 do Grêmio, eu tinha certeza absoluta que ia rolar o outro gol. Todo mundo sabia. Há 2 anos o Grêmio toma gol em todos os jogos. Todo mundo sabia, inclusive Quem o é que tem que explicar isso, Gabardo? Eu? Ou o influencer do Grêmio? Não, o treinador. É um time que, assim, com essa discussão vai acabar toda... a temporada, Léo. Nós não temos da boca do treinador do Grêmio por que o Grêmio toma gol. Não temos. Uma pergunta de futebol. Já que o Renato fica bravo, vamos falar de futebol. Renato, por que o teu time toma um gol por jogo? Essa é a pergunta. Não xinguei ninguém. Não falei da mãe de ninguém. Não falei dos filhos de ninguém. É uma pergunta simples. Por que, Renato, o teu time, há 2 temporadas, toma um gol por jogo? É muito simples. E, aliás, eu estou perguntando, Gabardo, eu não estou perguntando pra mim. Sim. O repórter não pergunta pra ele. Tem 6.499.000, porque é mentira, o Grêmio tem 8 milhões de torcedores, é mentira, né? Tem 6 milhões de torcedores querendo saber por que o time dele joga e toma gol. Por que o Grêmio tem que fazer 2 gols pra vencer uma partida, César? No ano passado tinha um cara que fazia, ou dava pra alguém fazer. Nós não temos a explicação em 2 anos por que o time do Renato toma gol em todo jogo. E não tá na briga com a imprensa. E vou repetir, não é corporativismo. Tem gente que atravessa Léo, o samba... Posso te pedir uma coisa? Não fala mais imprensa. Assim, parece uma coisa meio petulante minha. Mas tá entendendo o que eu tô falando, né? É que não é só mais imprensa, entende? Mas, assim, a imprensa total, assim, 89,79% respeita muito, faz o seu trabalho muito bem feito. Erra, não tô dizendo que não falha. Tá tudo certo. O problema é que tu definiu tudo. Tá posto. E tem gente que não é imprensa, que nunca estudou e tá falando pra massas. Né? E talvez seja isso que toque mais os jogadores, mas aí né? É ter uma Eu não sei como chamar essas pessoas, entende? O ecossistema esportivo, tá? Porque a imprensa é... Fechou. O ecossistema esportivo. Ele vai ter o influencer no Santos, no Amazonas, no Floresta de Fortaleza, ele vai ter aqui no São José, vai ter no Flamengo, porque hoje é isso. Vai ter, não é no Grêmio, não é exclusivo do Grêmio. Até porque ali na frente na eleição esses mesmos influencers atuam também. E o sonho do Renato, como é que o Renato vai assumir uma seleção brasileira onde todos os influencers do planeta podem criticá-lo? Como é que vai fazer? Pessoal, enfim, que assim, Gabardo, não adianta criticar a imprensa. Tem que olhar pra dentro de si, porque é muito fácil tu terceirizar os problemas. Quando eu tô com um problema, um cuidado que eu tenho de não botar a culpa no outro. Por que eu tô errando? Por que eu fiz esse comentário ruim? Ah, porque eu acordei cedo. Ah, porque eu não dormi bem. Não, mas só um pouquinho. A culpa é minha. A culpa não é do Gabardo, que estava na jornada, ou do César, que estava comigo na cabine. Então, assim, não terceiriza. Olha pra dentro de ti. E o Grêmio tá olhando o foco errado. O inimigo errado.